crianças, tudo bem com vocês? Boa noite. Eu sou a Hanna e hoje vou iniciar o culto infantil orando junto com vocês. Então abaixe suas cabeças e fechem os olhos. Oremos. Senhor Pai, te agradeço, Senhor, pelas nossas vidas. Muito obrigada pela nossa família, Senhor. Nos livre de todo mal desse mundo, Senhor. Nos livre desse vírus que está muito perigoso no mundo, Senhor. Sempre nos livre, sempre nos guie para o teu caminho. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Amém. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. No mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. No mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. No mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. No mar da Galileia. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. No mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. No mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. No mar da Galileia. No mar da Galileia. No mar da Galileia. Lucas 5, versículo do 1 ao 11. Aconteceu que, ao apertá-lo, a multidão para ouvir a palavra de Deus estava junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, levavam as redes. Encontrando em um dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Fazei-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe a Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem
irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-se de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui mais uma vez para ouvirmos uma história, né, da Bíblia. Essa história ela está lá em Lucas, capítulo 5. E lá o título é A Pesca Maravilhosa. Por que será que a pesca foi maravilhosa? O que terá acontecido? Na Bíblia, a palavra de Deus diz que Jesus estava pregando para as multidões lá na região da Galileia, no mar da Galileia, e aonde Jesus chegava, juntava muita gente, as pessoas queriam ouvi-lo, as pessoas queriam chegar perto, e Jesus chega ali, né, e muita gente. Então, quando ele viu que tinha muita gente ali, né, para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos perto, né, lá na praia ele viu 2 barcos. E ele logo viu que eram pescadores que estavam ali, né? Então, os pescadores, havendo desembarcado, né, ele viu que os barcos estavam ali, porque os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Então, Jesus entra em um daqueles barcos, né? E quando Jesus acabou de falar com a multidão que estava ali, né, ele mandou que um dos pescadores, que era Simão, lançasse as redes, né, jogasse as redes no mar para pescar. Mas Simão disse: Senhor, nós pescamos a noite inteira. Os pescadores naquela região, eles gostavam de pescar à noite, porque à noite os peixes nem viam, né, as redes. Lá a região, as águas são muito claras e é difícil pescar durante o dia, né? Então os pescadores pescavam à noite. E Jesus, naquele barco, ele mandou que eles lançassem as redes. Aqueles pescadores, como eu já disse, eles haviam pescado a noite inteira. A noite inteira eles estavam no mar, né, pescando, enfrentando os perigos do mar, né, e não tinham pego nada. Jogavam as redes e as redes vinham vazias. Mas Jesus manda eles jogarem as redes. E o que será que aconteceu? Vejam só. Olha o tanto de peixe que tem nessa rede. Eles obedeceram a Jesus, que mandou jogar as redes no mar. E as redes vieram cheias de peixe. Eu não sei quantos de vocês já ouviram aquela música, tentem lembrar, que é Pedro, Tiago e João num barquinho no mar da Galileia. Jogaram as redes, mas não pegaram peixe. Jesus mandou lançar as redes. Puxaram as redes, vieram cheias de peixinhos. Então, sob a autoridade de Jesus, aqueles pescadores conseguiram pegar peixes, né? Muitos peixes, muitos mesmo, de todos os tipos.
Eu imagino o quanto aqueles pescadores ficaram felizes, porque eles obedeceram a Jesus. E nós? Nós temos obedecido que a palavra de Deus, né, a Bíblia, né, como eu já disse, essa história está lá em Lucas capítulo 5, e Jesus, depois que eles fizeram aquela pesca maravilhosa, depois daqueles milagres, Jesus diz para Simão Pedro, ele chama, no verso 7, diz assim: então fizeram sinais aos companheiros, foi tanto peixe que eles não conseguiam arrastar as redes. Então eles fizeram sinais, né, para outros companheiros de outros barcos, para ajudar a retirar aquelas redes. E quando Simão Pedro viu aquilo ali, a Bíblia diz que ele prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Ele ficou maravilhado com o que Jesus havia feito ali e ficou admirado com aquilo ali. Bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Eles ficaram todos admirados do que tinha acontecido ali. Sabe o que Jesus respondeu para eles? Não temas, doravante, ou seja, de agora por diante, serás pescadores de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Essa parte que eu li está aqui na Bíblia, a palavra de Deus, e aqueles homens seguiram a Jesus. Aqueles homens deixaram tudo que tinha ali, era a vida deles, eles viviam da pescaria, eles deixaram tudo para seguir a Jesus. E nós estamos fazendo isso? Nós estamos deixando de fazer outras coisas do dia a dia para ler a Bíblia, para orar, para assistir os cultos da igreja. Mesmo quem não vai para a igreja, assiste em casa, como nós estamos agora vendo, né? Então, nós devemos obedecer a Jesus. Nós devemos fazer aquilo que Jesus nos manda. E como é que nós vamos ouvir a voz de Jesus? Através da leitura da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e nós devemos segui-la. Nós devemos obedecer. Então, o que é que nós aprendemos hoje com essa lição? Com essa história, nós aprendemos que devemos obedecer a Jesus Cristo. Devemos obedecer através da leitura da Bíblia, através da oração. Eles obedeceram, eles podiam muito bem, como Simão Pedro disse, nós passamos a noite pescando e não pegamos nada, mas sob a tua palavra nós lançaremos as redes. Sob a palavra, sobre a autoridade de Jesus. E nós estamos ouvindo? Nós estamos obedecendo? Que cada um que está agora ouvindo essa história possa obedecer, seguir o que Jesus nos manda fazer, que está na Bíblia. Nós precisamos ser pessoas obedientes a Deus, né? Ouvindo a palavra, orando e falando de Jesus. Quando Jesus disse para eles que eles iam ser, né, pescadores de homens, eles iam ganhar pessoas para Deus. Eles iriam falar do amor de Deus, da misericórdia, da bondade de Deus na vida deles. Ou seja, eles iam pregar o Evangelho. E nós estamos fazendo isso? Estamos falando para nossos coleguinhas da escola, nossos coleguinhas nossos vizinhos, né? Nós estamos falando da bondade e da misericórdia de Deus em nossas vidas. Precisamos pensar e fazermos aquilo que Deus nos manda através da Bíblia.
Tiago, Pedro e João, numa noite foram pescar. Nem peixezinho conseguiram pegar, desanimados ficaram de tanto tentar. Jesus apareceu de manhã, um pedido fez para eles. Joguem de novo os dedos ao mar, peixinhos vocês vão encontrar. Peixes, peixes, muitos peixes. Peixes, peixes, muitos peixes. Peixe na esquerda, peixe na direita. Peixe lá em cima, peixe lá embaixo. Peixes, peixes, muitos peixes. Peixes, peixes, muitos peixes. Peixe na esquerda, peixe na direita. Peixe lá em cima, peixe lá embaixo. André, Tiago, Pedro e João, numa noite foram pescar. Nenhum peixezinho conseguiram pegar, desanimados ficaram de tanto tentar. Jesus apareceu de manhã, um pedido fez para eles. Joguem de novo as redes ao mar, muitos peixinhos vocês vão encontrar. Peixes, peixes, muitos peixes. Peixes, peixes, muitos peixes. Peixe na esquerda, peixe na direita. Peixe lá em cima, peixe lá embaixo. Peixes, peixes, muitos peixes. Peixes, peixes, muitos peixes. Peixe na esquerda, peixe na direita. Peixe lá em cima, peixe lá embaixo. Peixes, peixes. Quanto peixe! Eu nunca vi tanto peixe. Jesus, incrível mesmo. Olha o que acontece quando a gente confia nele. Peixes, peixes, muitos peixes. Peixes, peixes, muitos peixes. Peixe na esquerda, peixe na direita. Peixe lá em cima, peixe lá embaixo. Gostou da música? As redes nós deixamos, o barco também, pra sermos pescadores e homens como ninguém. Ouvimos o chamado, seguimos o Senhor. A nossa vida hoje é ser um pescador. Pescadores de homens, até os confins da terra saímos a pescar. Pescadores de homens, a todos o Evangelho vamos proclamar. As redes nós deixamos, o barco também, pra sermos pescadores de homens como ninguém. Ouvimos o chamado, seguimos o Senhor. A nossa vida hoje é ser um pescador. Pescadores de homens, até os confins da terra saímos a pescar. Pescadores de homens, a todos o Evangelho vamos proclamar. Pescadores de homens, até os confins da terra saímos a pescar. Pescadores de homens, a todos o Evangelho vamos proclamar. Oi, crianças, tudo bom com vocês? Agora nós teremos um momento da história evangelística e o nome da história de hoje é O Biscoitão. Nessa história, nós temos um personagem chamado Felipe. Felipe é uma criança assim como você. E aí, ele estava se preparando para ir à escola. Acordou cedinho e foi tomar o seu café da manhã. Chegando lá, tinha um biscoitão muito gostoso que ele amava comer. Que delícia! E aí, o que foi que você comeu hoje? Todas essas delícias aí, foi Deus quem deu para nós. Ele sabe do que nós necessitamos e do que precisamos e Ele fornece isso, fornece esse alimento para a gente. Porque Ele entende todas as nossas necessidades e supre todas elas. Então, Ele nos ama tanto que lá na Bíblia, diz lá em João 3,16 que porque Deus amou ao mundo de tal maneira. E quem é esse mundo? Quem é que mora no mundo? Eu e você. Ou seja,
Deus amou eu e você de tal maneira que enviou seu único filho, seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todas as vezes que você se alimentar, você deve lembrar que Deus te ama e sempre procura suprir todas as suas necessidades. Assim como aquele biscoitão que Felipe comeu e que ele amava. Felipe estava tão contente com aquele biscoitão que foi correndo falar com sua mãe para agradecer a ela. Ele disse: olha, mamãe, muito obrigada por esse biscoitão. E aí ela respondeu: olha, filho, eu não fiz esse biscoitão. Você não deve agradecer para mim. Você deve agradecer pro padeiro, que fez questão de fazer esse biscoitão. E aí ele não perdeu tempo. Correu e foi lá para a padaria. Chegando lá, ele disse: senhor padeiro, muito obrigada pelo biscoitão que o senhor fez. E aí o padeiro disse: olha, querido, não agradeça a mim. Você deve agradecer ao fazendeiro que plantou trigo para que esse biscoito pudesse ser feito. E aí, muito animado, Felipe pediu para sua mãe: mamãe, a gente precisa ir nesse fazendeiro para eu agradecer a ele. Aí, chegando lá na fazenda daquele fazendeiro, ele chegou e disse: olha, hoje de manhã minha mãe colocou lá na minha mesa um biscoitão. Eu comi e agradeci a ela pelo biscoito. Só que ela disse que não era para eu agradecer para ela, era para eu agradecer ao padeiro. Chegando lá, eu agradeci ao padeiro assim como a mamãe mandou. Mas o padeiro também disse que não era para eu agradecer para ele, era para eu agradecer ao senhor que plantou o trigo. E ele disse: olha, então você não deve agradecer a mim. Eu plantei o trigo, mas você deve agradecer ao trigo por ter enviado todos os materiais para que você pudesse fazer, para que o padeiro pudesse fazer aquele biscoitão. E ele: tudo bem, fazendeiro, não se preocupe, eu vou lá e agradeço ao trigo. Chegando lá na plantação de trigo, ele disse: olha, senhor trigo, muito obrigada pelo biscoitão. E aí o trigo, olhando para ele, disse: você não deve me agradecer, Felipe. Você tem que agradecer a chuva, porque sem ela eu não teria crescido, ficado bem bonito para eles me escolherem para fazer o seu biscoitão. Aí ele disse: tudo bem, vou falar com a chuva. Foi lá e falou com a chuva: olha, chuva, eu falei com a mamãe agradecendo a ela pelo biscoitão e ela disse que não era para agradecer, era para agradecer pro padeiro. Agradeci pro padeiro, o padeiro disse que não era para agradecer ele, era para agradecer ao fazendeiro. Cheguei no fazendeiro e disse: muito obrigada, fazendeiro, pelo biscoitão. E ele disse: não me agradeça, você deve agradecer ao trigo. E aí o trigo mandou vir agradecer para você, porque você foi que deu os nutrientes, deu a água para que ele pudesse crescer. E aí, sabe o que a chuva respondeu? Você não deve me agradecer, Felipe. Você deve agradecer pro sol. Sem ele, eu não sou nada. Sem ele não tem estações do ano, não tem luz, não tem nada. Então, sem ele, não teria como eu ser produzida, nem o trigo crescer, nem o fazendeiro plantar o trigo, nem o padeiro ter feito seu biscoito. Então, quem você deve agradecer é o sol. Você já imaginou viver sem a luz do sol? O sol, além de nos dar calor, ele também nos dá a luz e, com isso, as cores. Se a gente vivesse num mundo onde não tinha sol, a gente ia viver num mundo sem cor. Mas mais do que a luz do sol, nós precisamos de uma luz muito mais importante, que é a luz do mundo. E a luz do mundo é Jesus, que veio para nos afastar da escuridão do pecado. Lá na Bíblia, em Romanos 3:23, diz: todos pecaram. E pecado é tudo aquilo que entristece a Deus, tudo aquilo que desagrada a Deus. E nós não podemos nos livrar desse pecado sozinhos. Nós precisamos da ajuda de alguém. E se a gente não se livrar desse pecado, nós teremos um castigo, nós teremos um salário com isso. Então, o que é que nós teremos? Uma eternidade sem Cristo, uma eternidade longe de Jesus. Você quer ter uma eternidade longe de Jesus? Quer passar o resto da sua vida sem viver com Ele? Eu também não quero. Então, o que é que a gente precisa entender? Que Jesus veio ao mundo através de Deus, que nos amou tanto que enviou Ele, como eu já falei no início, enviou o seu único Filho para vir
ser a luz do mundo. Logo ele, que veio ao mundo e não tinha nenhum pecado. Só ele, nesse mundo todinho, foi a única pessoa que não tinha pecado. Mas ele tomou sobre si os pecados de todas as pessoas do mundo para morrer por nós. E ele fez isso por amor, para que a gente tivesse vida, para que a gente pudesse viver ao lado dele pelo resto de nossas vidas. Ele fez isso nos amando, como eu disse no começo, que ele nos ama e faz tudo por nós. E uma dessas coisas que ele fez, e a mais importante, foi morrer por nós para nos salvar de toda a condenação do pecado. Voltando lá para a nossa história, o Sol respondeu para Filipe: olha, Filipe, você não deve me agradecer. Você deve agradecer a Deus, que é o Criador de todas as coisas, inclusive de mim e de você. Então, Filipe, que já havia entendido tudo, fechou seus olhos e orou agradecendo a Deus pelo aquele biscoitão que ele havia comido de manhã. Nós devemos ser gratos por todas as coisas. Imagina o quão triste é você fazer alguma coisa boa para uma pessoa e essa pessoa não retribuir com gratidão, não agradecer por aquilo que você fez por ela. Assim é Deus. Deus, ele quer que nós sejamos gratos para com ele por todas as suas bondades e misericórdias que ele tem conosco. Se você já tem Jesus em seu coração, você tem muito que agradecer. Mas se você ainda não tem, você deve aceitá-lo como seu único Salvador, pedir para que ele more dentro do seu coração e limpe você de todo o pecado. Você deve querer que ele seja a sua luz, a luz na sua vida que vai guiar todos os seus caminhos. Deve reconhecer que é um pecador e admitir que Jesus morreu para te salvar e te purificar de todo o pecado. Mas a gente não deve só ser grato a Deus por todas as coisas boas que ele fez. Não só porque ele morreu por nós, não só porque ele dá a presença que a gente quer, não só porque ele nos deu um papai e uma mamãe bondosos, não. Você deve agradecer a Deus por todo o seu amor, por todo o seu carinho, por seu cuidado, por ele ser nosso Pai e nosso Criador. Então, nós devemos entender sempre isso e agradecer todas as vezes a Deus por toda a sua bondade e fidelidade para conosco, por sempre suprir as nossas necessidades e por cuidar tão bem de nós. Pescador de homens farei, sim eu farei, sim eu farei. Pescador de homens farei, a quem me seguir, a quem me seguir, a quem me seguir. Pescador de homens farei, a quem me seguir. Cristo chama, ó vinde a mim, ó vinde a mim, ó vinde a mim. Cristo chama, ó vinde a mim, e eu darei a paz, e eu darei a paz, e eu darei a paz. Cristo chama, ó vinde a mim, e eu darei a paz. Boa noite a todos. Agora eu vou fazer a oração de encerramento. Venho aqui fazer a oração. Primeiramente, vim agradecer Deus Pai Todo-Poderoso pela minha saúde, pela saúde da minha família, pela saúde de todos os irmãos que estão se recuperando do Covid e aqueles que não foram pegos por essa doença. Queria agradecer, em nome de Cristo Jesus. Peço que cada um que está sofrendo com a pandemia seja iluminado pelo seu Espírito Santo e que siga seus caminhos. Também queria agradecer por estar presente, fazendo culto. E em nome de Jesus, da saúde de todos os membros da igreja, principalmente aqueles que se recuperaram do Covid. Desculpa se está sendo repetitiva qualquer coisa, porque é a minha primeira oração sozinha mesmo. E que todos sejam abençoados nessa pandemia, já que estamos em um momento difícil, de dificuldades, essa tribulação. Mas logo isso vai passar. E que
que todos vocês sejam abençoados. Tenham uma boa noite. Em nome de Cristo Jesus, Deus Pai. Amém.